A dica de hoje aqui para vocês é adubo orgânico. Qual é a diferença? O adubo orgânico, ele se incorpora no solo, ele passa a fazer parte da estrutura do solo. O adubo químico, ele supre a planta e ele vai embora, ele se desfaz, ele sai com a rega muito mais fácil. Tem os adubos químicos de liberação lenta, mas ainda assim ele não se incorpora à estrutura do solo. Eles são úteis, eles são muito práticos, mas a gente precisa entender essas duas coisas. O adubo orgânico é adubo feito com matéria tirada do solo, da natureza. E quando você coloca no vaso, ele vai se incorporando à estrutura do solo e ele demora um pouquinho mais fazendo parte da sua matéria orgânica, do seu substrato. Então vou dar uma dica aqui hoje de um adubo que eu uso já tem 8 anos e ele é muito interessante. Anotem aí, eu vou deixar depois escrito para vocês, ok? Você vai pegar uma parte de farinha de osso, uma parte de farinha de osso, ó, uma parte bem generosa de farinha de osso. O que você usar para fazer uma medida, você vai usar para fazer todas as medidas. Então essa daqui é uma medida, uma parte de farinha de osso, você vai colocar aqui, ó. Uma parte de cinza, às vezes essa cinza vai com um pedacinho de carvão, não tem problema, né? Ó, carvãozinho pequeno não tem problema, muito grande já atrapalha um pouco. Aqui, ó, uma parte de cinza. Essa cinza aqui, o legal é você usar cinza de lareira, cinza de fogão a lenha, mas não usar cinza de churrasco, porque às vezes vem com gordura que pinga do churrasco. Então, uma parte de cinza, duas partes de torta de mamona. Olha, aqui tem uma parte, né, a mesma medida que eu usei para os outros, estou usando para essa. Uma. Duas partes de torta de mamona, ó. E duas partes de esterco de galinha, bem curtido. Ó, o esterco de galinha ele é bem concentrado, né? Então ele precisa também estar bem curtido, senão ele queima as raízes. Você separa um pouco de esterco de galinha e deixa ele curtindo por um bom tempo. Depois usa duas partes. Duas partes de esterco de galinha bem curtido. Tá feita a nossa mistura. Vou repetir aqui para você, ó. Uma parte de farinha de osso, uma parte de cinza de madeira, de preferência não de churrasqueira, de lareira ou de fogão a lenha, duas partes de torta de mamona e duas partes de esterco de galinha bem curtido. Esse adubo é excelente para suculenta. Você mistura bem e você vai aplicar em pote 11. Esse potinho aqui, ó. Esse potinho que é um pote básico para nossa suculenta, você vai aplicar uma colherinha de chá. Você vai colocar na borda do pote e vai bater. Aí ele vai incorporar o substrato. Depois, quando você for regar, ele vai sendo liberado lentamente, ok? Então, fica a dica de hoje aí para você. É um material que você vai usar por muitos anos, porque é bem prático também. Você pode guardar isso aqui por um tempo longo, né? E usar, inclusive, para os platicérium. Você pode usar uma colherinha dessa de chá por vaso de platicérium de samambaia também dá. Vai ficar muito bom, ok? Então tá aqui a dica para você. Use esse adubo, manda para os seus amigos, deixa seu joinha aqui e vamos compartilhar para que o hobby
se torne um sucesso entre nós que curtimos o cultivo de plantas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação e seguir nossas redes sociais.